A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 45 e 46, que diz: E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Estamos diante um estudo da palavra do Senhor, a qual nós estamos falando, sobre o nosso Senhor Jesus, que Ele é o nosso Senhor. Falamos também que Jesus, Ele é o Rei, Falamos que Ele é Salvador. Então esse é o tema, Salvador, Senhor e Rei. É o que nós estamos falando. Então, Jesus como Rei é o que nós vamos falar nesse momento, onde nós vamos ver que Jesus, nessa passagem, do versículo 28 ao versículo 48 de Lucas 19, nós vamos observar que nessa passagem o Senhor ele vai falar sobre a purificação do templo, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, Jesus ele está na última semana do seu ministério terreno, no capítulo 19. Então, a jornada que teve início lá em Lucas, capítulo 9, versículo 51, agora chega ao seu destino, que era Jerusalém. Então, ele entrará montado em jumentinho, lamentará sobre a cidade, ele vai ensinar no templo, e depois disso vai ser entregue para ser crucificado. Então, o rei não é reconhecido por parte de seus súditos. Então, quando nós olhamos o calendário tradicional da última semana de Jesus, ela foi da seguinte forma: domingo foi a entrada triunfal em Jerusalém. Na segunda-feira foi a purificação do templo. Na terça-feira, as discussões com líderes judeus. Quarta-feira foi um dia de descanso. Quinta-feira, os preparativos para a Páscoa. Sexta-feira, o julgamento e a crucificação. No sábado, Jesus permanece sepultado. E no domingo, Jesus é ressuscitado dentre os mortos. Então, essa foi toda a caminhada de Jesus, o calendário tradicional, podemos dizer, a última semana de Jesus. Foi dessa forma. E Lucas, ele vai escrever no versículo 28, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Então Jesus ele vai para Jerusalém no período da festa da Páscoa. E nessa data a população da cidade aumentava em até 6 vezes, com peregrinos que chegavam de toda parte do mundo. E nesse contexto que Lucas ele vai mostrar que o fim do seu ministério terreno estava próximo, pois ali ele seria preso e seria morto. E nós vamos falar sobre essa peregrinação, sobre esses dias que Jesus ele passa em Jerusalém. Vamos ver que Jesus ele providencia um jumentinho. Então trata-se de um jumento emprestado, que nunca foi montado, e para os judeus era uma montaria digna de rei. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 33 e 44. Então esta foi a razão apresentada ao donos, para que o jumento fosse emprestado, porque o Senhor precisa dele. Está no versículo 31 e 34. Isso não significa que Deus não passe sem nós, pois ele é autossuficiente, mas sim que quando Deus quer lançar a mão de algo em sua criação, devemos disponibilizá-lo imediatamente. Por alguma razão, os donos do jumentinho já sabiam previamente que Jesus precisaria dele, por isso não hesitaram em desatá-lo e deixar ir. Então, o Senhor, ele tem todo o poder, ele é autossuficiente, mas devemos estar disponibilizando de imediato aquilo que o Senhor ele está pedindo. E assim vão fazer os donos desse jumentinho. Então, tanto a descrição
do Monte das Oliveiras, como do jumento, eles fazem referência ao papel messiânico de Jesus, né? Quanto ao Monte das Oliveiras, né? Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Então, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, isso é quanto ao Monte das Oliveiras, Zacarias 14, versículo 4. Agora, quanto ao jumentinho, né, o mesmo profeta ele vai afirmar, né, Zacarias capítulo 9, versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria da jumenta. Então, aqui já estava tudo, já tinha a profecia de Zacarias, já estava tudo já predito de que chegaria esse dia, e foi o que realmente chegou. Jesus, ele vai ter a entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho, né? E isso ele vai ir sendo aclamado pelo povo. Então a descrição, ela é emocionante, né? Quando você vê lá, versículo 35 ao 38, onde diz: então o trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, né, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, né, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Então há dois propósitos, né, nessa celebração. O primeiro propósito é cumprir a profecia de Zacarias, né, capítulo 9, versículo 9. E o segundo é criar um fato, né, que desse aos fariseus motivo para que ele fosse preso. Então, apresentar-se publicamente como rei Messias forçava os líderes religiosos judeus a tomarem uma atitude. Infelizmente, os líderes religiosos não o reconheciam, né, da qual Isaías havia lamentado em sua profecia. Né? Isaías 1, versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, né, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então isso já estava na palavra, essa profecia, e é o que o povo estava vivendo. Naquele momento eles não compreendiam. Então, possivelmente, a referência às vestes que eram colocadas sobre o animal, né, é uma alusão a 2 Reis, capítulo 9, versículo 13. Então, desse momento em diante, a multidão se divide entre os discípulos de Jesus, isto é, aquele que o saudavam, e aqueles que não reconheciam o seu senhorio. É o que está no versículo 39. Aqui os fariseus eles seriam mencionados pela última vez rejeitando o Messias. Jesus lhe garante que é impossível a criação manter-se em silêncio quanto ao seu senhorio. Então, o fato de criaturas, né, inanimadas, como pedras, clamarem, fala da inevitabilidade, né, do louvor a Deus. Então, nós vamos ver também agora que Jesus ele vai chorar pela cidade de Jerusalém. Né? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Versículo 41. Então, ele chorou pelo presente e pelo futuro da cidade. No presente, por causa da triste ignorância espiritual acerca do Messias, diz isso no versículo 42. No futuro, por causa da ignorância, quando a destruição, né, que cairia sobre a cidade, imposta pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. Né? Infelizmente, Jerusalém, né, conhecida como lugar de paz, seria palco de intensas agonias e destruições. Então, nós possamos, né, entender, né, esse lamento do Senhor, né, pela essa cidade de Jerusalém.
né? Simplesmente porque essa cidade, conhecida como um lugar de paz, se tornaria um lugar de tormento. E foi isso que aconteceu. E nós vamos ver vários trechos da palavra do Senhor, né? Vários profetas, como o profeta Jeremias, né? Nós vamos ver cada um profetizando realmente, né, a destruição, né, de Jerusalém, né? Então isso está na palavra. O profeta Isaías também, Isaías 29, capítulo 29, versículo 3. Nós vamos ver a cidade ali que foi sitiada pelos inimigos, né? 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, né? Jeremias também 52, versículo 5, Ezequiel, capítulo 4, versículo 2. Então, tudo isso, né, nós vamos ver até o salmista, no Salmo 137, né, no verso 9, vai falar contra a Babilônia. Então, tudo isso já se apontava, né? E quando também o profeta Miqueias, capítulo 3, no versículo 12, ele diz: não deixarão em ti pedra sobre pedra. Então, tudo isso já estava na palavra do Senhor apontando para esse grande dia. Jesus, ele seguindo ali, ele vai ao templo, né, com toda a coragem. Jesus, ele vai ao templo e o purifica pela segunda vez, né? Versículo 45 e o 46 diz: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Então, o espaço, né, que estava sendo ocupado para atividade ilícita era o pátio dos gentios, né, dos não-judeus. Infelizmente, o lugar que deveria aproximar, né, os outros povos estavam sendo usado para comércio, né, e ele expulsa ali os comerciantes do templo, né, por causa da profanação do sagrado. Então, o espaço ele deveria ser uma casa de oração, mas se transformou em covil de ladrões, né, ou lugar no qual os ladrões se escondem. Então Jesus, ele vai ensinar, né, naquele local também, né, apesar do complô dos líderes religiosos, né, o versículo 47 ao 48, ele diz: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não, né, atinavam em como fazê-lo, porque o povo, né, todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele, né? Então, no mesmo tempo, Jesus ele continuava ensinando, né, tranquilamente ao povo, né? Seus inimigos planejavam a forma de matá-lo, mas ainda não era chegado a sua hora. Então, Jesus, né, concluímos dizendo que Jesus é nosso Salvador, nosso Senhor e nosso Rei, né? Ele veio para nos salvar, nos recompensar e nos trazer paz. Somos seus filhos, seus mordomos e seus súditos. Todo o nosso louvor deve centrar-se na pessoa e na obra de Jesus. Versículo 38, onde ele diz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Então todos se concentravam, né, em Jesus. Então, que nesse dia você possa também se concentrar no Senhor Jesus, né, e saber que nós precisamos estar cada dia apresentando ao Senhor o verdadeiro louvor, né, e saber que o verdadeiro louvor ele é cristocêntrico, ele tem Cristo no centro de todas as coisas. Então, os salvos eles louvam a Deus pela obra redentora de Cristo, né? Então nós devemos louvar ao Senhor por suas obras realizadas em nós, né? Louvar a Deus porque em Cristo temos a paz com Ele, né? E louvar a Deus porque é impossível não louvá-lo. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que se você voltar, né, 2 episódios atrás, você vai ver nós falando, né, sobre Jesus como o Salvador, né, e também Jesus como nosso Senhor, né, e como Rei é o que nós acabamos de falar. Então medite na palavra do Senhor, dê ouvido àquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado, se apegue com as coisas do reino do Senhor e tenha certeza que o Senhor Jesus ele se agrada, o nosso Deus ele se agrada, né, quando nós nos dedicamos em seguir, prosseguir,
né, em conhecê-lo a cada dia mais e mais. Então, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.